programa IBTV, no quadro Personalidade Feminina, eu tenho a honra de receber a doutora Fernanda Mesquita. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, é um prazer, uma honra. Obrigada pelas rosas. Fico feliz que tenha gostado. Adorei, adorei. Doutora, fala um pouquinho sobre a sua trajetória de sucesso, né? A sua história, digamos assim, na harmonização. Então, Júlia, eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais, chamada Pimenta, uma cidade muito pequena, e formei odontologia há 12 anos atrás, mas odontologia nunca foi a minha paixão. Então, eu sou da época que a harmonização não era liberado ainda para dentistas, então eu bem no comecinho mesmo, eu fiquei revezando entre odontologia e harmonização até que um dia a clínica que eu trabalhava fechou e eu me vi naquele dilema. Odontologia ou harmonização? Optei então pela harmonização e hoje estou aí já há 5 anos trabalhando só com harmonização, que é a minha paixão, é que eu vim para fazer mesmo na Terra. Fico muito feliz. Fala um pouquinho sobre a clínica. Quais são os procedimentos mais comuns, os mais procurados, né? Sim. Hoje em dia a toxina botulínica é o carro-chefe de qualquer clínica, né? Preenchimentos também com ácido hialurônico, preenchimento labial principalmente é o mais procurado. São os carros-chefes de qualquer clínica realmente que trabalha com harmonização facial. Acho que são esses dois principais. E a harmonização, ela te proporcionou algo que você imaginava? Como que foi esse processo? Algo que eu não imaginava, na verdade. O poder de curar pessoas era uma coisa que eu nunca imaginei que conseguiria fazer com a odontologia. E com a harmonização hoje eu consigo fazer, né? Algo que eu não imaginava também estar aqui com vocês hoje, que é inédito, é uma honra realmente e nos mostra que a gente está no caminho certo. Porque a harmonização você não mexe só com a parte externa do paciente, Exatamente. né? Você está, digamos assim, trabalhando algo um desejo dele, né? Exatamente. Um desejo, algo que ele procurava, que ele buscava, mas que a harmonização, ela proporciona isso sem grandes procedimentos cirúrgicos. Exatamente. E não se trata só de estética, né, Júlia? A gente trabalha com o emocional do paciente, com as funções do paciente também. Alguns pacientes chegam pra gente desacreditados, mães que acabaram de ter filhos e estão com a autoestima baixa. Então, elas vêm até a gente com todas aquelas dores e a gente consegue sanar essas dores através de procedimentos. Então, quando a gente aprende a olhar o paciente como um todo, né, enxergar ele não só por fora, mas também por dentro, a gente consegue trabalhar melhor essas possibilidades que a gente pode fazer para ajudá-lo, né? E, doutora Fernanda, você falou agora dos pacientes. Esses pacientes, qual é o maior público? São jovens, são mulheres, são homens? Como é que está? Os homens estão também procurando essa questão da... Sim, os homens cada vez mais estão procurando, mas o meu público-alvo realmente são mulheres de 30 a 45 anos, 50 anos, e cada vez mais estão se cuidando mais cedo, né? Antigamente a gente não tinha a possibilidade que a gente tem hoje, só médicos que faziam harmonização. Sim. Agora, como a gente tem várias classes da saúde podendo fazer, o ticket abaixou bastante, então está mais acessível para todo mundo. Então hoje a gente consegue atender mais pacientes e as mulheres não querem mais ficar... Sim, né? Velhos, todo mundo quer se cuidar, então o público cada vez maior, mais pessoas querendo se cuidar ainda mais cedo. E como que é esse processo? Quando o paciente chega no consultório, ele diz, bom, doutora, eu quero fazer um preenchimento, né? Eu quero X. Você que diz, olha, podemos fazer ou não podemos fazer, sim, ou se podemos fazer, qual é a medida que ali pode ser aplicada, como é que funciona esse processo? Os pacientes hoje já chegam com uma receita pronta, né? Todo mundo hoje já sabe o que é tudo. Eu quero preenchimento labial com a marca tal, eu quero Sculptra, eu quero Radiesse. Quando o paciente chega até mim já sabendo o que ele quer, eu procuro fazer o que ele deseja, né? A dor do outro não é a minha dor, só ele sabe o que incomoda. Quando ele me dá essa abertura para a gente fazer um plano de tratamento para ele, aí sim eu vou direcionando ele, a gente chega no consenso para fazer o melhor tratamento que ele deseja, mas a gente só faz o que o paciente deseja. Mas que traga um resultado... Que traga um resultado satisfatório dentro do que a gente espera. Né, doutora, e natural, porque todo mundo quer ficar natural hoje, né? A gente não quer mais aquelas bocas super preenchidas, rostos inflados, a naturalidade é o que mais se preza hoje em dia. Doutora, projetos futuros? Quero continuar a curar pessoas, quero continuar a ajudar mulheres, ajudar pessoas que precisam de mim. A gente conversa muito sobre isso, de dar de si para ajudar o outro. Alguns projetos de aulas, cursos, mas o meu foco realmente é curar pessoas através da harmonização.
E como de praxe no nosso programa, quando está chegando ao final da entrevista, nós sempre pedimos para o nosso entrevistado deixar a sua mensagem final. Certo. Gostaria que, por gentileza, fizesse o mesmo. Cuidem-se, curem-se de dentro para fora, não percam tempo, não se comparem com ninguém. Vocês são pessoas únicas, belezas diferentes, se amem do jeito que vocês são, mas procurem sempre melhorar, envelhecer bem, envelhecer com qualidade. Estou aqui para ajudá-las no que for preciso. Excelente. Muito obrigada. Obrigada a você, foi um prazer. E o programa IBTV volta já já. O programa IBTV recebe Otávio Rezende, ele que é diretor da Orsi Arquitetura. Muito obrigada pela presença. Obrigado a vocês pelo convite. Você que é um arquiteto jovem, né, de 28 anos, que começou a sua empresa há 2 anos e meio e com esse case de sucesso, né, com grandes projetos de alto padrão. Como está sendo conquistar seu espaço tão rápido? E quais são as principais qualidades e habilidades que um arquiteto empreendedor deve ter para ter sucesso nos negócios? Vamos lá, Julie. Tem sido muito gratificante conquistar esse espaço, ver a confiança que os clientes têm depositado na gente e entender que o processo foi muito bacana, da onde a gente saiu para onde a gente chegou em tão pouco tempo. Com relação às qualidades que um bom empreendedor na arquitetura deve ter, são 3 pilares muito importantes. O primeiro dele é venda. A gente não vende nada, um produto físico, a gente vende um sonho, uma ideia, algo não palpável. Claro. Então, a gente tem que ser um melhor vendedor do que qualquer outra profissão. Segundo, gestão de processo, muito importante. E, em terceiro lugar, parceiros muito confiáveis e muito bons também. Sempre tem que contar com eles. Ótimo. E como que você lida com as expectativas e demandas personalizadas dos clientes em projetos de casas de alto padrão? Então, hoje em dia a gente já tem usabilidade com esses projetos, então não é uma novidade para a gente quando chega uma demanda diferenciada do alto padrão, como por exemplo um carro no meio da sala, uma coisa diferente. A gente lida muito bem. Né? E as expectativas do cliente, a gente sempre é primordial no escritório, a gente lidar com as expectativas como principal objetivo. E como você acredita que a tecnologia e as tendências atuais podem influenciar a maneira como os jovens arquitetos empreendem? Influenciam diretamente. Tá. É muito importante os jovens arquitetos, não só os jovens, estarem totalmente antenados com relação aos eventos nacionais e internacionais, alguns mais acessíveis que outros, lógico, da arquitetura, e também com relação à realidade virtual e maquetes 3D, né? Eu acho que lá no escritório, na nossa arquitetura, a gente envia para o cliente uma maquete interativa onde da casa dele ele consegue ver todo o projeto antes dele estar finalizado, né? Antes da obra estar finalizada, e ele aproveita esse processo da obra junto com a gente. E você falou também que tem os projetos que estão em andamento, ele consegue também acompanhar os em andamento, né? Isso, ele consegue em tempo real acompanhar, e ele acompanha o projeto finalizado, ele consegue do computador dele, sem precisar baixar nada, ele vê através de realidade virtual, né? E não inteligência artificial. Inteligência artificial está entrando muito no mercado agora, sim, da arquitetura, mas essa realidade virtual é o que a gente envia para o cliente como maquete. E quais foram os maiores desafios que você enfrentou até agora e como conseguiu superá-los? Então, acho que quem está no meio da construção, da arquitetura, sabe que todo dia é um desafio, todo projeto tem um desafio diferente, mas, ao mesmo tempo, acho que a gente está com um dos maiores desafios, que é uma obra nossa no Joá. É uma obra que realmente está desafiando bastante o escritório, como equipe, todo mundo. E qual a casa dos sonhos para você? Olha, a casa dos meus sonhos, primeiro acho que tem que ter minha assinatura, tem que ter minha arquitetura, meus traços, muita ventilação natural, iluminação natural, e tem que ser uma casa com vida, né? Tem que ser uma casa com família, com cachorro, uma casa onde as pessoas cheguem e já se sintam acolhidas, né? Não pode ser uma casa vazia, eu acho que tem que ser uma casa realmente com bastante vida. Projetos futuros, casa-cor? Olha, a gente tem projetos futuros, sim. Na verdade, a gente está bem satisfeito com o momento que a gente está vivendo, um momento sólido, um momento calmo, mas ao mesmo tempo também a gente tem, além disso, projetos como criar um podcast chamando nomes grandes da arquitetura brasileira e clientes também. Além disso, a gente tem um projeto de ajudar jovens empreendedores da arquitetura.
a empreenderem e ascenderem nesse início de carreira, vamos dizer assim. Sim. Com relação ao Casa Cor, é um projeto, mas não para agora. Eu acho que a gente está num momento muito focado nos nossos projetos, nos projetos que a gente tem. Então, eu acho que não adianta entrar na Casa Cor para fazer o mesmo de Fazer muitos. a diferença, né? Exato, eu acho que a gente quer entrar para fazer a diferença. Então, Ótimo. é o momento a gente aguardar um pouco. Eu acho que não é o momento ideal agora, hoje. Perfeito. Otávio, foi um prazer te receber. Parabéns pelo trabalho, por essa história que você está construindo, tão jovem, e construindo uma história de muito sucesso. Obrigado. Fazendo realmente a diferença na arquitetura brasileira. Parabéns. Obrigado, obrigado. E o programa IBTV volta já já. Programa IBTV, no quadro Líder de Sucesso, eu tenho a honra de receber o empresário Otávio Ribeiro, ele que é do Grupo Ribeiro. Olá. Prazer recebê-lo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho. Otávio, vamos falar sobre essa jornada de sucesso como empreendedor na área do segmento da saúde, né? Isso. Fala um pouquinho para nós como tudo iniciou. Na verdade, né, eu venho de uma empresa familiar, então a minha jornada inteira foi pautada no crescimento junto dos meus pais, que têm a mesma profissão. Então a gente acabou seguindo o mesmo caminho. Então toda essa trajetória teve início lá na nossa família. E o que é o Grupo Ribeiro? O Grupo Ribeiro, na verdade, ele é a união de duas marcas. Então, meus pais, eles são os fundadores do Laboratório São Geraldo. E depois que eu me formei, em 2012, comecei a trabalhar com eles, a gente adquiriu uma nova marca, que era o Laboratório Viotti. E em 2021, quando meu irmão, que é médico, entrou na sociedade, a gente decidiu unificar tudo e aí formou o Grupo Ribeiro. E como que você enxerga o Grupo Ribeiro hoje? E quais os projetos de vocês? Hoje, né, o Grupo Ribeiro ele é uma empresa focada, né, no atendimento de saúde em diversas áreas. Então, hoje a gente trabalha clínica de vacina, clínica médica, laboratórios. E agora a gente está no processo de construção de um hospital-dia. Então, a gente está desenvolvendo todo esse âmbito, né, no segmento de saúde. E esse projeto seria o hospital, né? Isso seria um projeto de, digamos assim, curto prazo. Isso, para novembro a gente... já para este ano? Para este ano. A gente já está no processo de reforma, então a ideia nossa é estar inaugurando em novembro. Tá, e quanto a avanços tecnológicos, vocês têm alguma novidade? A gente acabou de lançar uma plataforma de telemedicina, onde a gente dá um acesso para os nossos clientes, né? Com um atendimento médico de 24 horas, então é um pronto atendimento virtual, onde a gente tem um tempo médio ali para atendimento de 20 minutos. Então a gente consegue dar essa acessibilidade, né? Ótimo. E evoluir junto nessa parte tecnológica. E como que é a questão das iniciativas em relação à responsabilidade social? Tá. A gente sempre teve uma preocupação, isso por conta da nossa família. Meus pais, eles sempre tiveram essa preocupação social e isso passou para nós. E esse ano a gente lançou um braço educacional, focado em formação mesmo na área de saúde. E aí 10% das vagas dos nossos cursos a gente destina para vaga social. Então a gente tenta ajudar quem realmente precisa. Isso é muito importante. Sim. E, bem, nós já falamos sobre os projetos futuros. Eu gostaria agora, nesse momento, de deixar um tema livre, né? E eu acho que seria importante, se você quiser, deixar uma mensagem para nosso espectador, falando um pouco, né, de como você enxerga a saúde, né? E como que o Grupo Ribeiro pode auxiliar nessa questão. A gente vê a saúde, né, sempre com um olhar muito cuidadoso, porque é uma coisa, é um tema, né, como que eu digo, de importância extrema, né? Com certeza. Se pode, haja vista a Covid, né? Exatamente. Então, isso serviu muito de ensinamento para todo mundo. Então, nós lá no grupo, a gente tenta trazer esse acolhimento, essa acessibilidade para os nossos pacientes
e ter a maior gama possível de serviços onde a gente consiga atender todos da melhor maneira possível, E com gerando excelência, né? gerando transformação na vida, né? Cuidado, humanização, que foi o que sempre pautou. E como você disse, né? Ainda mais com o Covid, né? Ficou isso muito claro que a gente tem que seguir por esse caminho, que é cuidar das pessoas. Perfeito. Meus parabéns. Obrigado. Muito obrigada Obrigado. né, por ter vindo aqui, Sim. né, por esse seu tempo, que a gente sabe que você é um empresário muito ocupado. Sim, eu né? que agradeço. São muitas o convite. empresas, muitas vidas, né? É Isso. uma responsabilidade muito grande Muito que grande. você tem. E parabéns a todo o Grupo Ribeiro pela Sim. excelência que tem, né, destacado aí o trabalho de vocês, não só no Brasil, quanto no exterior também. Certinho. Muito obrigada. Obrigado você pela atenção. E o programa IBTV volta já já. Programa IBTV no quadro Direito e Justiça, eu tenho a honra de receber o Dr. Daniel Dyer. Ele, que é o titular da Advocacia Daniel Dyer. Muito obrigada pela presença. Ô, Julie, nós que agradecemos o convite, né? É uma honra estarmos aqui. Doutor, quais as áreas de especialização que são abrangidas pela Advocacia Daniel Dyer? Essa é uma pergunta bem bacana, porque as pessoas devem procurar um profissional que entenda de mais de uma área, para a gente não ficar... Então, eu tenho especialidade em contrato, direito contratual, todas as áreas, né? Com foco na área empresarial e tributária. Perfeito. Mas nós atendemos também pessoas físicas vinculadas a esses setores. E como o escritório oferece consultoria mensal e permanente jurídica para as pessoas físicas, né? E também jurídicas empresas. também, perfeito. O bom advogado, ele deve sempre estar procurando aumentar a network, né, de atuação dele. E hoje em dia, graças a Deus, o meu escritório é fruto de 20 anos de advocacia ininterruptas. A gente procura oferecer um leque, né, de serviços, tanto para pessoas físicas, que são consultoria, né, eu tenho clientes que são pessoas físicas que me pagam, né, a gente chama de advocacia de partido, mensal, e nós temos também pessoas jurídicas, né, dentro dessa área, né, de direito tributário e contrato bancário, recuperação de crédito, esses nichos. A Advocacia Dyer, Daniel Dyer, ela fica em Natal, correto? Isso, perfeito. Porém, vocês atendem clientes de todo o Brasil? Nós temos hoje uma penetração de todo o território nacional, por uma facilidade do Poder Judiciário, que até com a pandemia a gente pode trabalhar muito a questão do online, né? Audiências que eram físicas, você precisava se deslocar até São Paulo, até Brasília, hoje elas são feitas online. Então, estreita muito os nossos laços. E quais os tipos de causa, doutor, relacionadas à reivindicação de pagamentos excessivos e reembolsos que a advocacia atua? O carro-chefe da gente, você tem muita empresa trabalhando hoje em dia e você tem que recolher uma série de tributos, né? Sim. A folha corrida de salário, fornecedor, tudo isso gera um recolhimento tanto das autoridades fiscais do Estado como o governo federal. Sim. E muitas empresas hoje reclamam que às vezes há um excesso de arrecadação, de tributação, e a gente Sim. busca mecanismo de rever esses lançamentos dos impostos nas searas administrativas. Quando a gente não consegue resolver administrativamente, a gente visita o nosso Poder Judiciário. E como você gerencia os serviços, né, vocês lá do escritório, ao cliente para tornar esses processos mais eficientes? Olha, o diferencial que a gente procura ter com o cliente é um casamento, porque o que é mais assim difícil hoje para a clientela, eu ajuizei a ação e meu advogado não fala nada. Então, a gente procura manter uma linha de contato hoje pelas mídias sociais, a gente oferece canais de acompanhamento, né, dos processos, e o nosso WhatsApp, ele integra essa rede para que o cliente tenha todo o acompanhamento do processo, desde o ajuizamento até o último. E quais as certificações conquistadas pela advocacia? Julie, isso com certeza é o motivo do meu grande orgulho. Sim. Após 20 anos, a gente acumula alguns títulos internacionais. Eu sou certificado pelo IBMI, é quase um xará do IBI que nos trouxe aqui. É um instituto internacional que fica na Alemanha. Eu tenho alguns cursos em Harvard. Ano passado, eu participei de um Summer Law na UCSD, na Califórnia. Pude fazer uma imersão em direito empresarial e norte-americano e aprimorar o inglês. Então, tudo isso está no nosso Instagram, está no nosso LinkedIn.
a gente procura sempre estar se reciclando. Acho que o diferencial do profissional é que está procurando sempre se reciclar para oferecer essa gama de serviços. Ainda mais esse segmento, né, da área do direito, que é tão importante, a reciclagem de Ah, conhecimento. com certeza. Todo dia sai coisa nova. Doutor, antes de encerrar a entrevista, nós sempre pedimos para que o profissional convidado deixe uma mensagem ao nosso espectador. Qual seria a mensagem? Olha, fé e otimismo, né? A felicidade de fazer o que você se sente chamado, né? Não fazer nada por obrigação, tá? E lógico que nós devemos pagar as nossas contas, mas a gente deve alinhar sempre o desejo de fazer o que a gente gosta com a necessidade de ganhar dinheiro, né? Nunca colocar nada acima do outro, tentar conciliar esse caminho. Para ter o equilíbrio, né, doutor? Para ter o equilíbrio. Eu estou há 20 anos tentando fazer isso. Se cheguei aqui, devo ter tido um relativo sucesso. Com certeza, com certeza. Ainda mais o senhor, um profissional tão atuante e que procura estar sempre se reciclando, né? Isso, perfeito. Parabéns, e parabéns Muito obrigado. por todas as conquistas. Mais uma vez eu renovo aqui o meu certificados. agradecimento à revista, ao IBI, meu parceiro Demave, que me convidou para cá. A gente fica muito e fica à disposição para quando sempre for chamado. Agradeço. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. E o programa IBTV volta já já. Programa IBTV, eu tenho a honra de receber o premiado internacional, Dr. Ricardo Fattori. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu fiz esse convite, doutor, porque eu gostaria que o senhor falasse um pouco para nós sobre essa trajetória de sucesso como um dos, digamos assim, profissionais da área do direito mais renomados e destacados no Brasil. Fala um pouquinho como se deu, né, esse início, essa trajetória de grande sucesso. A RF Advogados ela começou há 20 anos atrás, no ano 2000, na área de direito administrativo, aí buscando novos advogados, novos pessoas de labor dentro da cidade, dentro do estado, dentro do país. O escritório foi crescendo. Hoje contamos com 7 escritórios, 5 no Brasil, 1 em Portugal, 1 nos Estados Unidos. Atuamos em 20 áreas do direito, principalmente na área de marcas e patente, licitações públicas, onde já fomos condecorados pelo menos 100 vezes como um dos melhores escritórios na área de licitações públicas do Brasil, e principalmente agora na área de direito imigratório, que é uma área que o direito imigratório está em alta, Sim. porque o mundo está globalizado. Isso é um fato. E até porque esses processos, eles se dão também online, né, doutor? Não da questão imigratória. Como é que funciona? Explica para nós. Nós temos o trabalho de atendimento virtual. Virtual. Hoje praticamente em 120 países. Presencialmente estamos nos Estados Unidos, em Houston, no Texas, e também em Porto, Portugal. Só que muitos brasileiros que querem ir para fora do Brasil acabam sendo atendidos aqui conosco, presencialmente, e pegamos demandas de brasileiros em 120 países ao longo do mundo, demandas tanto em solo pátrio quanto com advogados colaboradores nesses países. Doutor, e como se sente sendo hoje um escritório referência e um dos mais renomados do Brasil, inclusive recebendo essa condecoração em Roma, na Itália, em agosto próximo? Para nós é uma responsabilidade, porque devemos ser exemplos dessa geração nova, vindoura, que está aparecendo hoje. Acreditamos muito nos estagiários e jovens advogados, onde que a ética e o profissionalismo deve ser realmente uma bandeira. E nós buscamos sempre estar levando essa bandeira para toda essa nova geração. Entendo, doutor. E qual é a mensagem que você daria para aquele profissional, né? Aquele operador do direito que está iniciando a sua carreira como um profissional consolidado e reconhecido? Hoje, uma das regras que nós temos no escritório, constamos hoje com 26 advogados e todos os 26 são pós-graduados, com pós-graduação, especializações ou mestrados. Acredito que o estudo constante na área do direito é uma premissa do advogado. Quer ser um bom profissional, esteja sempre atualizado e sempre estudando. Sempre buscando, né? E nós temos aí grandes ferramentas, né, doutor, que facilitam essa Hoje essa sim, hoje o direito está muito mais fácil
de ser exercido. Não que a justiça seja mais fácil, que nós vivemos um tempo meio sombrio no mundo, com um pouco de inseguranças jurídicas. Mas hoje nós temos, os processos são digitais, hoje fazemos pós-graduações, mestrados no mundo inteiro, virtualmente, não é mais necessário você estar presente, você pode defender uma tese à distância. Então, acredito que esse mundo globalizado trouxe realmente facilidades, mas também responsabilidade para todas as pessoas. Claro. E aqui está esse troféu lindo, parabéns, né? Eu que agradeço esse reconhecimento. E é um reconhecimento merecidíssimo. Eu agradeço. Merecidíssimo. E o programa IBTV está chegando ao final. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, fico honrado. Quero estar agora com vocês. Também o ano que vem queremos estar em Nova York. Se Deus Esse, com quiser. certeza. Sim, lá no Castelo. E o programa IBTV está ficando por aqui. Até o próximo programa, sempre com grandes entrevistas e com profissionais renomados de grande reconhecimento internacional.